Olá e seja bem-vindo a mais uma super aula de biologia. Aqui eu vou trabalhar com você esse conteúdo aqui, ó, pandemias mundiais. Eu vou trabalhar nessa nossa videoaula algumas das principais pandemias que aconteceram ao longo da trajetória das populações ao longo do tempo. Como essas pandemias afetaram o dia a dia, como essas pandemias impactaram as populações. Claro que vou trazer vários dados sobre elas, certo? Quem é o agente etimológico, qual foi o número de mortes, o número de infectados, se essas doenças têm tratamentos, como é que foram as formas de transmissão. Tudo isso para criar argumentos para vocês trabalhar o termo pandemia. Claro que quando a gente fala em pandemia, a gente tem que entender que ao longo das civilizações enfrentamos vários tipos de pandemias diferentes. E aqui, de novo, eu vou trabalhar algumas delas para vocês. Vem comigo, vamos estudar esse conteúdo que ele é bem interessante. Vamos lá então? Vamos trabalhar as pandemias. Iniciando a nossa aula, é importante que a gente entenda alguns termos que são trabalhados dentro da chamada pandemia, principalmente o termo pandemia. Sabe por quê? Porque existem alguns termos que estão muito próximos à chamada palavra pandemia. Que termos são esses? Que por muitas vezes são empregadas de forma errada. Olha só, os termos podem ser, por exemplo, epidemia e endemia, tá? Olha só, esses dois termos estão muito próximos à palavra da epidemia e sugerem que esteja acontecendo algum impacto causado por algum tipo de agente etimológico. Só que o impacto que ela causa tem efeitos diferentes, em períodos diferentes, em condições diferentes. Vamos entender então? Olha só, espere um pouquinho. Eu vou começar falando então desses dois termos aqui, tá? Epidemia e endemia. Primeiro, o que é então a palavra epidemia? Epidemia são todas aquelas doenças que surgem, conhecidas já, né? Doenças em determinado período. Certo? Em determinado período. É uma doença já conhecida, ela surge em determinado período e ela é rapidamente controlada. Certo? Sei lá, epidemias de gripe no inverno. Certo? Bom, a outra palavra é a chamada endemia. Vou colocar aqui no meio, ó. Endemias são doenças encontradas em determinados locais. Encontradas e características encontradas e características de determinados locais. Tá? Ah, não entendi. Tudo que é endêmico é característico de uma determinada região. Tá? Uma doença, quando ela é considerada uma endemia, significa que é uma doença característica de uma determinada região, como por exemplo a malária para regiões tropicais. Quando é que essa endemia ela foge do controle? Quando vier um impacto ambiental. Por exemplo, se nós aumentarmos o desmatamento, o número de vetores para a doença deve aumentar porque estamos retirando o predador natural dele. Então, o que acontece? Os vetores aumentam e a doença tende a aumentar o seu volume. Mas, normalmente, uma endemia, ela se mantém constante ao longo do ano. Normalmente. Mas o que é, então, a palavra pandemia? A pandemia é toda aquela doença, certo? Que ela ocorre quando ocorre um surto, né, de uma doença nova, tá?
certo? É quando o termo de epidemia ela passa, né, para um surto, certo? Que se espalha de forma descontrolada para diferentes regiões, para diferentes continentes. E essa transmissão ela é sustentada de pessoa para pessoa, tá? Sem controle, ela é sustentada a transmissão de pessoa para pessoa. O caso mais recente, então, é esse caso do coronavírus. Para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde, existem 3 pontos que são interessantes de serem obedecidos para a gente entender o termo pandemia. Por exemplo, a OMS considera uma pandemia o aparecimento de uma nova doença na população, tá? Uma nova doença. Como o sistema imunológico não conhece essa nova doença e não existem anticorpos específicos para ele, o agente infecta os humanos, certo? Causando uma série de doenças sérias, respiratórias, neurológicas, de pele, não interessa, sanguíneas, não interessa a natureza do órgão a ser afetado. Estamos trabalhando na pandemia. Mas devemos entender que, afetando o humano, o poder de disseminação dessa doença, de novo, o agente se espalha de forma fácil. Lembrando, por que ela se espalha de forma fácil? Por que ela é sustentavelmente entre os humanos, se dá dessa forma? Porque o sistema imunológico não conhece tal agente etiológico. Então, o que a gente tem que entender? O que não existem? Anticorpos específicos. O que se espera que aconteça? Se espera dessa doença uma imunização ativa. Que significa entrar em contato com o antígeno para que se desenvolva anticorpos, criando uma memória imunitária. Isso pode ser feito até por ação de uma vacina, tá? Então, veja que uma pandemia é algo muito grande. É grande, tá? Então, uma pandemia são todas aquelas doenças que elas surgem, certo? Como se fosse uma epidemia, certo? Como se fossem uma epidemia, mas o surto que acontece em uma determinada região não tem controle, se dissemina para diferentes continentes e a disseminação é ainda sustentada por uma transmissão de pessoa para pessoa, tá? Claro que as epidemias elas têm picos, elas têm curvas de contaminação ascendentes, se entra em uma estabilidade que é chamado de platô e depois elas tendem a cair. Por quê? Porque vai se criando uma imunidade, tá? Claro que em meio a isso a mortalidade pode ser muito alta, como a gente vai ver nas pandemias que serão trabalhadas ao longo da nossa aula. Vamos começar? Eu vou trabalhar então 5 das principais pandemias que acometeram as populações ao longo do tempo. Vem comigo. Começando então com as doenças propriamente ditas, com as pandemias propriamente ditas, a primeira delas, altamente assustadora, tá ali do lado, ó, a chamada varíola. A varíola é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus. Então, o agente etiológico, o agente que provoca a doença é de natureza viral. Esse vírus, conhecido cientificamente como ortopoxvírus variole, esse vírus, ele, como já dito aqui, né, ele vai apresentar uma origem indeterminada.
mas sabe-se, e se tem registros, né? Registros datam do século III, lá no Egito Antigo, porque algumas múmias já apresentavam traços de varíola. Então se entende que a varíola teve ao longo da humanidade surtos que foram acontecendo e foi desaparecendo, tá? Bom, o interessante de se entender aqui que essa doença ela desaparece. O último caso foi descrito em outubro. Olha lá, outubro de 1977. Ou seja, essa doença foi erradicada nos anos 70. Só que, claro, né? Com o aumento das populações, quando esses surtos foram acontecendo, a problemática se tornou cada vez maior. Então, se tem estimativas de mortalidade causadas por varíola, por exemplo, no século XVIII, de mais ou menos 400 mil pessoas por ano, certo? Na Europa. E no século XX, entre 300 e 500 milhões de pessoas, tá? Vejam o tamanho e a mortalidade desse vírus, tá? Um vírus de fácil contaminação, de fácil contágio, que é o que nós vamos ver a seguir, tá? Então, repetindo, a varíola é uma doença que não se tem um período pré-determinado. Bom, o primeiro registro foi aqui, certo? Então, a sua origem é indeterminada. Mas o que a gente deve saber é que esses registros, eles têm, se tem uma ideia que começou lá no século III, tá bom? Lembre-se, varíola foi uma pandemia causada por um vírus. Seguindo aqui dentro ainda a chamada varíola, devemos entender agora como a varíola ela pode ser transmitida. Primeiro passo, a transmissão da varíola ela vai se dar através de um contato direto, lembre-se, de pessoa para pessoa, sendo que esse contato direto através de secreções respiratórias. Por quê? Porque se sabe que esse vírus ele pode atacar o trato respiratório. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, uma infecção via trato respiratório, onde esse vírus ele migra para o sistema linfático e sanguíneo, certo? Provocando então sintomas iniciais como febre, vômito, dor muscular, certo? E algumas ulcerações ao redor da boca. Mas também a transmissão pode se dar quando já aparecem os sintomas mais avançados, que a gente chama isso. O primeiro deles aqui, né? O primeiro deles, os sintomas iniciais, e em seguida os chamados o sintoma tardio, que é quando esse vírus ele migra, né? Ele se expande, né, dos órgãos linfáticos sanguíneos e ele vai até a pele, onde na pele ele vai começar de novo ao redor da boca, pelo rosto e depois se espalha pelo corpo. Como que a gente consegue ver lá naquela foto lá embaixo, né, um menino contaminado, que essas bolhas, elas começam a se formar com bolhas com líquido, certo? O líquido esse, né, que é um pus, tá? E que evoluem, elas podem estourar essas bolhas, né? Elas podem explorar, e a pessoa que entra em contato com essa secreção, né, que são essas lesões de pele, também pode se contaminar, que é de forma mais rara, tá?
Então, dessa forma, esses sintomas tardios, eles se espalham por todo o corpo, tá? E aí, a doença ela já está muito avançada, podendo provocar a morte do indivíduo. Só que aí tem um detalhe. Por causa dessas contaminações, um cientista, né, um médico britânico conhecido como Edward Jenner, ele observando, né, que existia um tipo de varíola bovina que apresentava um quadro muito similar de sintomas com a varíola humana, o que ele fez? Ele pensou o seguinte, Edward Jenner, ele pensou que se ele pegasse aquela varíola bovina e ele inoculasse em humanos, o que isso poderia provocar? Então o que ele fez? Ele pegou uma mulher chamada Sara, que ordenhava essas vacas e que apresentava essas feridas na mão, essas lesões na mão. Ele colocou a secreção, inoculou essa secreção, certo? Ele inoculou essa secreção em um menino de 8 anos chamado James Philip. James Philip, depois de ter inoculado isto, o que aconteceu? Ele desenvolveu a partir de alguns dias sintomas leves. Passado mais ou menos um período de um mês, 45 dias, Edward inoculou nesse menino a varíola humana. E o que aconteceu? Ele não desenvolveu sintomas. Então, a partir daí, em 1798, foi criada a vacina para varíola, tá? Que tá aqui ela, ó, a vacina para varíola. Então, Edward Jenner ficou conhecido como o primeiro médico que desenvolveu uma vacina para a varíola. Na verdade, a primeira vacina, tá? Que vacina é essa que, de novo, vou repetir, erradicou a doença, o último caso registrado em outubro de 1977. Doença essa que sem a prevenção não tem tratamento e não tem cura. Certo? Então essa foi a chamada varíola, uma das principais pandemias que acometeram a humanidade. Certo? Veja, vou repetir, não se sabe o período e a origem dela, mas se sabe os índices de mortalidade, principalmente ao longo do século XVIII e ao longo do século XX. Tá bom? Então essa foi a varíola. Vamos para a próxima pandemia? Vem comigo! Peste branca, doença do peito, são os outros nomes dados para a chamada tuberculose. Essa doença infecto-contagiosa, ela é conhecida desde o início também das civilizações, igualmente que a gente trabalhou da varíola anteriormente. Essa doença, ela foi encontrada também em múmias, certo? Que são datadas mais ou menos, em um período de 4.000 anos, certo? Então, sabe-se que essa doença, pessoal, ela é uma doença muito antiga e que vem acompanhando as populações, causando surtos em determinados períodos. Um detalhe que a tuberculose ela tem é um detalhe muito interessante. Sabe-se também que em mais ou menos 15 a 20 mil anos, o gênero Mycobacterium deve ter evoluído e originado a espécie tuberculosis. Então, a gente sabe agora que a tuberculose é causada por uma
é bactéria, é uma infecção bacteriana causada pelo gênero Mycobacterium tuberculosis. Doença essa que afeta o trato respiratório inferior, como nós podemos observar aqui, ó, nessa imagem, ó, tá vendo? Aqui o pulmão tomado pela bactéria. Certo? Bom, outros detalhes são importantes serem percebidos, como a gente sabe que agora que ela é uma doença que acompanhou, né, as civilizações, não existe uma documentação de períodos que teve mais ou menos, sabe-se que existem surtos. Mas dados atuais nos mostram que cerca de 10 milhões de pessoas são contaminadas todo ano. Olha só, 10 milhões de pessoas. Veja o poder de contaminação dessa doença bacteriana. E há uma estimativa que entre 1700 e a 1900, cerca de 1 bilhão de pessoas tenham morrido por causa dessa doença. Olha a taxa de mortalidade, certo? A taxa de mortalidade em 200 anos da doença aqui, ó, tá? E a taxa média anual da mortalidade é de 1 milhão de pessoas, certo? Causadas pela tuberculose. A transmissão da tuberculose, também conhecida como bacilo de Koch, ela vai se dar através de indivíduo para indivíduo, por trato aéreo, por vias aéreas. Quando uma pessoa que está contaminada pela tuberculose, né? O que acontece? Ela pode tossir, espirrar, ao falar, a secreção que apresenta esses bacilos e a outra pessoa entra em contato, né, com essa secreção, né, expelida com esses bacilos, tá bom? A pessoa, quando entra em contato, começa a apresentar alguns sintomas, certo? Então, só relembrando aqui, a contaminação, a transmissão, ela vai se dar através dos bacilos expelidos. Lembre-se, é uma doença de vias aéreas, através de bacilos que estejam contaminados através da tosse, da fala, espirro, né? Enfim. Mas esses sintomas, eles vão aparecer com uma tosse crônica, ou seja, aquela tosse que não passa, né, através do escarro, ou seja, do guspe, a febre, uma sudorese noturna e a pessoa começa a ter uma perda de peso, tá? Isso são os sintomas iniciais, que eles vêm a se agravar. Por quê? Porque essa bactéria ela começa a tomar conta do pulmão. E aí o que acontece nos casos mais graves? Nos casos mais graves a pessoa começa a ter uma dificuldade para respirar e a eliminação de tosse com sangue, tá? Só que começa a se acumular uma secreção no pulmão, né? Que começa a se acumular, certo? No pulmão, lá na pleura. Normalmente nos tratamentos eles colocam drenos para tentar drenar esse líquido, certo? Mas como é que se faz a prevenção dessa doença? Bom, a prevenção vai se dar através da vacina que é a BCG. Só por curiosidade aqui, tá? Essa vacina, ela foi utilizada, né, a primeira vez, mas foi descrita, foi criada essa vacina, né, por Albert Carmich e Jean Mary Camille Guerin, certo? Guerin. E a primeira vez que foi utilizada, a primeira utilização foi na França. E isso em 1921. Vacina essa que foi chamada de BCG. Ou seja, olha que legal isso. Bacilo, opa, deixa eu melhorar isso. Bacilo Carmich Guerin. Bacilo Carmich Guerin.
tá? Essa é a BCG. E a pessoa que apresenta os sintomas, o tratamento hoje ela é feita através de antibióticos que são extremamente modernos e eficazes. Mas se sabe que o primeiro os primeiros medicamentos, certo? Foram feitos lá em 1890 por quem descreveu o bacilo causador da tuberculose, que foi Robert Koch, por isso que também pode ser chamado de bacilo de Koch, certo? E isso ele descreveu em 1882, tanto é que ele ganha o Nobel de Medicina em 1905, por ter descoberto, né, o causador da tuberculose, mas em 1890, ele apresentou um tratamento com extrato de glicerina, né, contendo, né, o bacilo, que ele chamou de tuberculina, certo? Hoje são utilizados esses antibióticos que são extremamente eficazes, né, são extremamente utilizados e muito bem empregados para o tratamento da tuberculose. Tá? Então, tuberculose é a nossa segunda pandemia, é a segunda doença que acomete até hoje uma grande parcela da população, né? Causa perdas enormes todo ano, mas tem prevenção e tem tratamento. Chegamos à assustadora gripe espanhola. Pandemia essa que foi enorme, gigantesca e mortal. Essa pandemia, ela foi documentada e teve registros entre o período de janeiro de 1918, por isso que ela também é chamada de gripe de 1918, e teve, né, a sua queda, os seus últimos registros em dezembro de 1920. Acredita-se que esse vírus ele seja resultado de uma recombinação de vírus da gripe de aves e porcos, tá? E que originaram, então, a influenza H1N1. Que, olha só, teve a sua primeira onda lá no início, né, do século XX, em 1918 a 1920, mas também teve outros casos, uma segunda onda, em 2009, tá? Claro que não tão mortal como foi nesse primeiro período, tá? Em que ele foi documentado, existem duas hipóteses aqui, né? Existem as hipóteses de onde é que deve ter surgido a primeira vez, tá? Se acredita na primeira hipótese que tenha surgido no Reino Unido, tá? A partir de tropas britânicas que ocupavam uma região da França, onde tinham aves e porcos, e aí vem os primeiros registros, né, de uma gripe aí por volta de 1915, mas que ganhou força em 1918. E a outra hipótese foi nos Estados Unidos, que os primeiros registros começam, né, em bases no Kansas, mas que depois se espalharam por mais 14 bases militares, né, nos Estados Unidos. Existe uma hipótese também que deve ter surgido na China, mas essa começou com pequenos focos, tem pequenos focos, né, que podem sustentar essa hipótese, tá? Só que sabe-se que nesse período, cerca de 500 milhões de pessoas foram contaminadas, tá? E que teve um poder de mortalidade até de 50 milhões de pessoas. Olha só, pessoal, 50 milhões de pessoas morreram da chamada gripe espanhola, certo? Olha os locais onde essas pessoas elas eram tratadas, né? Umas muito próximas à outra, então o poder de contaminação também era alto, de transmissão. Mas pensa comigo aqui, por que o nome gripe espanhola? A origem se acredita que tenha surgido ou no exército britânico na França ou no exército americano,
né? Pois bem, o nome é chamado de gripe espanhola porque havia uma censura, não dava para se falar muito dessa doença nessa época. E o principal veículo que difundiu as informações sobre essa doença foi a imprensa espanhola, tá? Por isso que a doença foi batizada de gripe espanhola, porque foi ela, a imprensa espanhola, que mais documentou, né, mais transmitiu informações sobre o que estava acontecendo na época. Essa doença também chegou ao Brasil, né? Recife, Bahia, São Paulo, né? Se disseminou pelo Brasil também, tá? Então é uma doença viral provocada por uma cepa de H1N1 que foi dada por uma mutação e depois uma recombinação e que ela ganhou muita força. Mas foi só a partir da segunda onda, tá? A segunda onda lá por volta de 1900 e 2019 e que teve um pico de contaminação porque se acredita que esse H1N1, depois de recombinado, ele tenha provocado ali, final de 1918, início de 1919, que esse H1N1 sofreu uma mutação e que os efeitos dele se tornaram mais severos. Daí aumentou o número de infectados, aumentou a mortalidade também. Mas vamos ver como é que se dá a transmissão, os sintomas sobre essa gripe espanhola. Vamos seguindo aqui? Então, continuando com a chamada gripe espanhola, lembrando que foi uma pandemia altamente mortal, essa gripe ela tem um poder de transmissão muito alto, que se dá de forma direta, através do contágio direto, através de pequenas gotículas de saliva que apresentam a cepa do vírus, bem como essa doença ela vai se projetar, ela vai se propagar através de tosse ou espirros, tá? Então, a forma de contaminação, de contato com essas gotículas de saliva que apresentam a cepa do vírus H1N1, chamado de gripe espanhola, se dá através de tosse e de espirros. A pessoa, quando ela é contaminada, quando ela está infectada pelo vírus, ela começa a apresentar uma série de sintomas. Sintomas esses como, por exemplo, olha lá, dores pelo corpo, dores musculares, articulação, dores intensas nessas dores de cabeça, uma febre muito alta, acima dos 38 graus, um cansaço excessivo, uma fadiga excessiva, né? Porque, claro, é o sistema imunológico, né, se utilizando de todas as energias para conseguir combater esse vírus, né? Como é um vírus de trato respiratório, a pessoa começa a apresentar uma dificuldade para respirar e falta de ar, e as inflamações de laringe, faringe, que começam a acometer, então, trato respiratório superior e que migra para o trato respiratório inferior, provocando inflamações da traqueia, brônquios e provocando uma pneumonia. Dessa forma, pode começar também a se alastrar, ele pode migrar para o tecido sanguíneo, provocando, né, infecção em outros órgãos, como dor abdominal e aumento, né, da atividade cardiorrespiratória, bem como ele pode provocar o seu antagônico, que é a diminuição dos batimentos cardíacos aí, tá? Como ele vai provocar, ele pode se alastrar para outros órgãos, os sintomas podem aparecer em outros órgãos também, né? Como um aumento de proteínas na urina e também inflamações de natureza lá renal, tá? A prevenção é o melhor tratamento, tá? Porque o que acontece? Hábitos de higiene, né? Lavar bem as mãos, certo? A utilização de máscaras, que está se enfrentando com o coronavírus. Evitar as aglomerações, porque esse contato, né, com essas gotículas, até numa pessoa falando, pode propagar o vírus, né? E existem vacinas, né, hoje existem vacinas que fazem a prevenção, né, dessa doença, tá?
E um tratamento ainda, o tratamento é feito através de medicamentos que diminuam, né, os efeitos virais, certo? Como analgésicos, enfim, mas não existe um tratamento efetivo sobre a gripe espanhola. Claro que existem alguns tratamentos que podem ser utilizados, né, e que hoje, né, se mostram eficazes, mas um tratamento efetivo para a gripe espanhola, né, o H1N1 ainda não é utilizado, ou seja, existem outras medidas, né, num conjunto de medidas que são utilizadas para o tratamento da doença, tá bom? Então essa foi a gripe espanhola, né, muito comentado quando se fala sobre pandemias mundiais, né, ali a varíola, a tuberculose, agora a gripe espanhola, são doenças, né, que sempre são comentados quando se fala aí em pandemias mundiais, tá bom? Estuda essa parte, porque essa parte é bem importante para os teus conceitos e relações dados às pandemias, tá? Então tivemos aqui a gripe espanhola e seguimos para mais pandemias que atacaram as populações ao longo do tempo. Vamos lá então? Peste negra, peste bubônica. Acredito que tenha sido uma das doenças, uma das pandemias mais assustadoras já registrado ao longo da história das pandemias que acometeram as populações. Essa pandemia, ela teve o seu auge, olha lá o que eu vou falar, ela teve o seu auge no século XIV, entre 1347 e 1351. Existem registros que esse período foi mais longo, de 43 a 53. Mas aí tu vai lendo alguns registros, tu vai pegando de diferentes tipos de fontes e eu fui ajustando essa data para chegar numa média, né, comparado a todos os registros aí. Então, essa doença, essa pandemia teve o seu auge nesse período de 43 a 51, certo? A peste bubônica é uma doença, é uma pandemia de natureza bacteriana. Então, o agente etiológico é uma bactéria chamada de Yersinia pestis, tá? Percebam que ele é um bacilo, tá? E que o poder de mortalidade foi muito alta. Por isso que se acredita que foi a maior pandemia que tenha acometido a população mundial. Olha só como é que foi alta essa pandemia. O poder de mortalidade dela chegou a 75 a 200 milhões de pessoas na Euroásia. Pessoal, isso neste período aqui, ó. Imagina se a população mundial fosse maior. Então foi uma bactéria que matou muita gente. A gente tem que entender que os grandes centros urbanos eles estavam crescendo muito rápido nessa época. E agora a gente vai entender o porquê que a transmissão e o porquê que nesse período essa doença se espalhou tão rápido. Vem comigo e vamos continuar vendo essa pandemia. Então já sabemos que a peste negra ou peste bubônica é uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis e ela é uma bactéria, olha o que eu vou colocar aqui interessante aqui, ó. Ela é uma bactéria zoonótica. Por quê? Porque ela é transmitida por animais, ratos e pulgas. Bom, então como é que se dá essa transmissão? Essa transmissão ela pode ser dada de rato para rato, que são picados por pulgas contaminadas, infectadas, certo? Quando o homem entra em contato com esses ratos que apresentam essas pulgas
podem picar o homem e transmitir a bactéria, transmitindo a doença, tá? É muito raro a transmissão de homem para homem, certo? Através do contato com material infectado, até com outros animais mortos, enfim, mas principalmente com muco, tá? Então lembrem-se aqui que essa doença ela se dá através da picada de pulgas contaminadas, certo? Que estavam presentes em ratos que também estavam contaminados. Agora se entende por que lá no século XIV foi tão grande a disseminação dessa doença. Porque os grandes centros urbanos estavam infestados de ratos, né? Que era um veículo transmissor da doença, tá? Bom, quando a pessoa é contaminada pela peste bubônica ou chamada peste negra, ela apresenta uma série de sintomas, como, tá? Como doenças chamadas de peste, de pneumonia bubônica, tá? Que nos primeiros sintomas, que são os mais comuns e são os que mais caracterizam a doença, são dadas então por febre, dor no corpo, certo? Dor de cabeça e olha lá que interessante isso. Gânglios linfáticos inchados. Os gânglios linfáticos, pescoço, axila, principalmente na virilha, eles incham ficando enormes, certo? Formando verdadeiros bolsões que ficam inflamados. Quando isso aparece, a análise clínica é feita fazendo a punção com uma seringa desse fluido dentro desses bolsões. Também pode ser dado, né, em sintomas como a peste, como chamado também de sepse, tá? De peste sepsêmica. Essa peste sepsêmica, ela vai se dar quando essa bactéria agora ela cai na corrente sanguínea. E aí ela causa uma infecção generalizada. Nessa condição, os dedos das pessoas, as mãos elas ficam pretas, podem entrar em necrose, como os dedos dos pés, e isso é muito característico da peste negra, tá? E a peste pnêumica, tá? Essa peste pnêumica é quando essa bactéria ela ataca o trato respiratório, quando ela cai no trato respiratório. E é quando pode se dar a contaminação rara de humano para humano, né? Que ela afeta os pulmões, aqui nesse caso, causando tosse, dores no peito e falta de ar. E esse muco expelido é o que pode causar uma transmissão mais rara, tá? Nesse caso dessa doença, dessa peste bubônica, também chamada de peste negra, que de novo foi uma das mais assustadoras que se teve hoje registrado na história das pandemias, a prevenção é sempre o contato, né, evitar o contato com roedores e suas pulgas. Então veja que ele é um problema de saneamento básico, tá? Existem pequenos surtos que ainda aparecem, tá? Mas que, claro, os tratamentos feitos com saneamento básico conseguem resolver e exterminar isso rapidamente, tá? As vacinas são pouco eficazes até hoje utilizadas e o tratamento para com essa doença deve ser feito de forma rápida, com antibióticos, certo? Que são extremamente eficazes, mas são antibióticos muito fortes para o tratamento desse tipo de doença. É um tipo de doença que os sintomas aparecem muito rápido e são muito agressivos. Por isso que logo que aparecem os sintomas, deve ser feito o tratamento, certo? Então essa foi a peste bubônica, também chamada de peste negra, que você vai lembrar no seu estudo e você vai identificar ela assim que você entrar em contato numa contextualização de um teste, enfim, em um texto científico, quando for falado da transmissão feita por ratos ou picadas de pulgas contaminadas, certo? Essa foi a peste negra, essa foi a peste bubônica.
chegamos até a última doença, até a última pandemia, que é o chamado HIV. Bom, o HIV é um tipo de vírus causador, né, de uma doença de sistema imunológico, que lá em 2018 a Organização Mundial de Saúde já começou a chamar de pandemia, o que não parece muito correto, tá? Aqui nós vamos tratar o HIV como uma pandemia, por quê? Porque é uma doença que tem os seus registros iniciais a partir de 1981, não foi controlada, é uma doença sexualmente transmissível, né? É uma doença que pode ter a contaminação através de fluidos sanguíneos, mas o que acontece é que ela não teve picos de surtos de contaminação e que tenha desaparecido. Todo ano o número de casos só vem aumentando. Então podemos tratar aqui como uma pandemia, sim. Só que tem um detalhe aqui, tá? E o primeiro dele é o seguinte: eu posso trabalhar na minha questão, seja lá onde tu for escrever sobre essa doença, tá? Eu posso dizer que HIV é sinônimo de AIDS. Os dois são sinônimos? Tem que tomar cuidado aqui, tá? E é um erro bem comum esse. Se eu disser assim, ó, HIV ou AIDS, tá errado, tá? Os dois não são sinônimos. Por quê? Porque HIV é o nome do vírus. Opa! HIV, aqui, ó, é o nome do vírus que provoca a doença, que é a AIDS, tá? Então, HIV a gente entende, ó, como vírus da imunodeficiência humana. Então, o HIV é o agente etiológico que provoca a doença, certo? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Tá? Opa, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Esta é a doença. Este é o vírus. Então, o HIV, o vírus do HIV é o que provoca a doença que é a AIDS. Então, já entendemos o primeiro passo aqui, já separamos dois termos, tá? Muito bem. Os primeiros registros aconteceram, a gente sabe que o HIV ele é um vírus de primata que deve ter sofrido alguma mutação em determinado momento e que entrou em contato com os humanos e não se sabe bem ao certo como isso aconteceu, tá? Bom, sabe-se que o HIV, certo, hoje tratado, né, como uma pandemia, como uma epidemia, aqui nós trataremos ela como uma pandemia, tá? É uma doença que ela tem, então, um número de infectados de cerca de 38 milhões de pessoas. Esse número oscila muito entre 33 e 34 milhões de pessoas, tá? Um número muito expressivo, e o número de mortes que já foram registrados é de 32 milhões de pessoas. Só que, claro, o que a gente tem que lembrar aqui? O HIV não vai matar a pessoa, mas ele debilita tanto o sistema imunológico que outras doenças oportunistas irão se aproveitar disso. Outras doenças irão se aproveitar desse momento de fragilidade do sistema imunológico e provocam a morte do indivíduo. Certo? Vamos ver aqui as formas de transmissão, os sintomas, bem como foi visto nas outras doenças.
O vírus do HIV, ou seja, o vírus da imunodeficiência causadora da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, ela é transmitida e ela é considerada, né, como uma DST, doença sexualmente transmissível. Mas também, e por muitas vezes se esquece de comentar isso, ela é uma doença que pode ser transmitida também através do compartilhamento de material pérfulo cortante, seringas, facas, estiletes, certo? Bisturis, através da transfusão de sangue contaminado. Claro que isso deve ser muito raro de se acontecer, né? Até porque para tu doar sangue é feito um questionário enorme sobre, né, as tuas práticas, né, de vida. A doença também pode ser transmitida de uma mãe infectada para um filho durante a sua gravidez, ou seja, de forma congênita. Tá? Ou no momento do parto e na amamentação, tá? Então, no momento do parto e na amamentação. Devemos considerar que quando aparecem os sintomas causados pelo vírus, ela começa de uma forma inicial bem leve, tá? Mas ela aparece de uma forma onde dor de cabeça, febre, uma dor de garganta, a pessoa pode ter diarreia, tá? Mas aí começam a aparecer uns sintomas mais severos, tá? Que eu já nem quero mais chamar de sintomas iniciais, tá? Que eu vou sublinhar eles aqui. Esses sintomas mais severos começam com, por exemplo, erupções feridas na pele, tá? Que são bem característicos. Para você lembrar disso, aqui vai um conselho. Assista um filme, eu acho que ele é de 1992, chamado Filadélfia, né? Ele é protagonizado pelo Tom Hanks lá e aparece, né, o quadro de uma pessoa contaminada, o personagem dele, né, com esses sintomas aí de manchas e erupções na pele, tá? Claro que com o tempo aparece também inchaço dos gânglios linfáticos, tá? Não como visto anteriormente na peste bubônica, bem diferente isso. O sistema imunológico fica tão debilitado que há uma perda de peso, né? Febre e, como eu disse, diarreia e tosse, tá? Devemos lembrar aqui que esse vírus, né, para dar a sequência, ele é um vírus envelopado de RNA, que apresenta enzimas como proteases e a chamada transcriptase reversa. Porque como ele é uma doença de sistema imunológico, o que eu tenho que lembrar? Que ele vai atacar os linfócitos do tipo CD4, tá? Então o material genético dele se recombina a esses linfócitos. A forma de prevenção do HIV, bom, os noticiários, revistas, jornais, sites, todos os veículos, né, de transmissão de informações nos mostram que, como ela é uma DST, o uso de preservativos, o não compartilhamento de seringas e agulhas que devem ser descartáveis. E esse material, pessoal, ele deve ser descartado em local adequado. Normalmente esse material é incinerado, tá? E testar previamente um sangue para transfusão, para saber se esse sangue está ou não está contaminado. Porque a pessoa pode ser assintomática, tá? Não apresentar os sintomas. Não existe vacina ainda para essa doença, mas existem os coquetéis, as doenças que não curam a pessoa, mas que melhoram a expectativa de vida delas, que são esses antirretrovirais, como por exemplo o mais comum deles, o chamado AZT,
que é uma doença, que é um antirretroviral, que já foi trabalhado de várias formas, até em filmes, como o vencedor do Oscar de 2014, que é o Clube de Compras Dallas, certo? Então, esse foi o HIV, já foi trabalhada essa doença em outras aulas, certo? Mas aqui, trabalhada como uma pandemia, certo? Então, valeu por mais essa pandemia, valeu aqui trabalhada as 5 piores pandemias, tá bom? Bom, então chegamos ao final de mais uma das nossas aulas. Essa aula tratou as principais pandemias que acometeram as populações ao longo do tempo. Trabalhamos aqui varíola, trabalhamos a tuberculose, peste bubônica, a gripe espanhola e o HIV. Claro que não dá para falar de todas as pandemias, mas eu peguei as principais. Aqui você viu como essas pandemias elas afetaram as populações, como essas pandemias elas agiram e agem até hoje de forma sorrateira entre a população. Pandemia é uma palavra que dá medo, tá? E isso pode ser contextualizado lá nas tuas questões, certo? É sempre importante iniciar o teu estudo sobre esse tipo de assunto lá no início da aula, diferenciando os termos epidemia, endemia e pandemia, certo? Saber o que é um surto, enfim. Saber a história da pandemia também é importante para poder identificar ela nas tuas questões. Se você chegou até aqui, eu agradeço a tua atenção. Espero que você tenha gostado dessa aula, certo? E até uma próxima, tá bom? Valeu! Até mais, pessoal!